Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para ler livros nacionais. Um deles será Paradoxem, um livro que eu comprei, gente, na Bienal de São Paulo, está aqui autografadíssimo pela diva Laura Reggiani, uma autora nacional, obviamente, e eu ouço falar muito bem da escrita dessa mulher, então eu preciso ler esse livro dela. Tem uma saga de fantasia com lobisomens que é extremamente famosa, que é Safira de Prata. Eu não tenho aqui, mas sei que os livros dela serão lançados aí numas novas edições, tanto Safira de Prata quanto Belladonna, que é uma história com vampiros. Eu tô louca para ler esses dois. Mas na editora Aquarius a gente só tem esse livro dela. Então, lá na Bienal eu aproveitei, comprei, peguei o autógrafo, conheci a diva e agora vou conhecer a escrita dessa maravilhosa, né? Do que se trata essa história? O que você faria quando confrontado cara a cara pelo seu próprio futuro? Evelina Martins é uma aristocrata e engenheira que nunca concordou com os métodos do sistema da nação-mãe, a nova sociedade tecnológica e ditatorial que rege o planeta. Jonathan Arantes, por outro lado, é um capitão mulherengo e carismático obrigado a servir como guarda-costas pessoal da Evelina. Apesar das diferenças entre ambos, uma amizade cheia de sarcasmo e alfinetadas surge de modo inusitado da proximidade forçada. Nenhum deles imaginaria, contudo, que quando bioandroides letais programados para caçá-los e matá-los começassem a persegui-los, eles mesmos se salvariam. Ou melhor, suas versões do futuro. Então, assim, viagem no tempo. Já é um pré-requisito para eu gostar, eu acho que já garante uma estrela para esse livro aqui. Então, assim, muito ansiosa por essa leitura. Vou ler, acho que agora. Acho que eu vou começar por esse aqui para começar bem. O segundo livro escolhido é Árvore Inexplicável. Esse eu comprei na Bienal do Rio de Janeiro. Está também autografadíssimo pela querida Carol Chovato. Eu tenho um outro livro dessa autora que é Porém, só que esse livro ele tem volume 1 e volume 2. O volume 2 ainda não saiu, então eu vou começar a ler. Árvore Inexplicável, muito ansiosa por essa leitura. Já ouvi muita gente falar bem, sei que é uma fantasia urbana. Não é um tipo de fantasia que eu adoro, fantasia urbana, né? Mas nada contra também. Então vamos saber aqui um pouquinho da sinopse desse livro. Diana está terminando o curso de História na USP e não vê a hora de deixar para trás a rotina cansativa entre Guarulhos, cidade em que mora, e São Paulo, onde estuda, trabalha e encontra os amigos. Desde jovem, a universitária testemunha fenômenos peculiares que só ela enxerga. Breves aparições de uma névoa colorida próximas a determinadas árvores. Certa noite, diante do quiosque da faculdade, ela vê uma ocorrência e percebe que não foi a única a presenciar o estranho acontecimento. Quando seus amigos mais próximos revelam segredos que jamais poderia imaginar, Diana descobre que suas visões fazem parte de um ecossistema complexo, alvo de conspirações e de jogos de interesse. Agora, ela terá de lutar para proteger espécies ameaçadas e garantir a segurança daqueles que ama. Gente, gostei da história, gostei da premissa. É um livro muito bonito. E, enfim, estou ansiosa por essa história também. Acho que eu vou gostar bastante. Vem ler comigo um capítulo de Paradoxing, que é o capítulo 19. Vai perdoar, gente, pulei a aula de numerais harmônicos. E o título é Outra Realidade Menos Morta. Eu já começo a rir com esses títulos de capítulo, porque é muito engraçado, gente. E eu não sei, informação importante, tá? Aqui, não sério. Não sei de onde eu tirei a informação de que isso aqui era uma fantasia. Isso aqui é uma ficção científica. Temos viagem no tempo, como eu sabia, mas é por meios tecnológicos e não meios mágicos, então ficção científica. Agora vamos para a leitura. Inclusive, estou viciadíssima nesse livro aqui, quase acabando já. Eu comecei ele faz, sei lá, 2 dias, alguma coisa assim. Então, tô devorando esse livro aqui, tá muito, muito bom. Vou pausar minha leitura porque eu preciso conversar com você. Eu até marquei para passar para o Scooby uma frase
Tá, e, gente, é uma frase sem contexto, não é spoiler, tá? Seu cérebro cresceu demais e seu desconfiômetro cresceu de menos, menina linda. Gente, desconfiômetro. É por isso que eu gosto de livro nacional, entendeu? Porque ninguém nunca traduziria um termo do inglês para desconfiômetro. É por isso. Aqui, ó. Deem valor ao livro nacional, porque usa as palavras que a gente usa no dia a dia. Quantas vezes eu já falei desconfiômetro por aí? Aqui, ó. Ó. Era só isso mesmo. Vou voltar pra leitura. Gente, eles ficam. Ai, deixa eu explicar o contexto, né? Até ocorreu a viagem no tempo, né? E aí os protagonistas do presente se encontram com os protagonistas do futuro. E aí eles têm uma conversa com uma conhecida em comum do presente. E aí eles não podem falar, olá, essa aqui é a minha versão do futuro, né? Aí eles ficam mentindo o nome. E aí o protagonista masculino falou que o nome dele é Bruce Wayne. E o do futuro é o Robin. Jesus! Socorro! Finalizei Paradoxem, encare seu futuro de frente. Foi um favorito da vida? Não, mas foi uma ficção científica excelente. Aqui nós conhecemos uma sociedade onde antigamente era muito igual à nossa, né? Então era muito parecida com a que a gente vive hoje, mas uma guerra aniquilou a maioria da população mundial. Então eles criaram uma nova forma de sociedade chamada Nação-Mãe, que é extremamente tecnológica. Então eles avançaram muito na ciência e na tecnologia. Inclusive a fome foi extinta, ninguém passa mais fome, mas isso não quer dizer que não haja desigualdade social. Então, tem pessoas que são muito pobres, que realmente só têm acesso ali à ração para que não morram de fome, enquanto tem pessoas muito ricas, que têm palacetes, que têm cozinheiros, que dão festas de alto escalão. Então, a desigualdade social é muito grande aqui. A nossa protagonista, ela vive numa das classes mais altas porque ela é filha de um ministro, só que ela é meio rebelde. Então, como ela é uma gênia, ela é formada em várias engenharias, ela é muito inteligente, ela faz algumas modificações em armas, em naves, para os rebeldes que desejam um mundo diferente do qual eles vivem. Então, eles desejam que o sistema tirânico seja deposto e que as pessoas vivam com mais igualdade, basicamente, já que o sistema
ele muitas vezes repele as pessoas, geram realmente uma opressão. Eles tentam de toda forma apagar qualquer identidade cultural que tenha restado, né. Então, a gente sabe aqui um caso em que uma mulher chama o prato de algum nome específico da cultura da família dela, né, dos antepassados dela, e ela acaba sendo morta. Então, a gente consegue ver que é realmente uma sociedade bem agressiva. Então, os rebeldes querem se opor a isso, e a Evelina, de forma indireta, ajuda. Só que em uma dessas escapadas, ela acaba sendo pega num leilão ilegal, só que como filha do primeiro-ministro, ela não vai ser presa, né? Então, só coloca um guarda-costas para tomar conta dela. E esse guarda-costas é o Jonathan, que também tem um pezinho na revolução. Ele é militar, então ele sabe de algumas informações confidenciais e acaba passando essas informações para um amigo rebelde que ele tem, e aí eles acabam evitando algumas batidas. Porém, o Jonathan não consegue evitar um grande massacre, e aí ele acaba sendo detido, só que com a ajuda da irmã, que é um patamar acima dele ali na hierarquia militar, consegue colocar ele nesse trabalho para vigiar a Evelina. Então, eles são muito diferentes entre si. A Evelina, ela é mais antissocial, o Jonathan é todo engraçadinho, mas eles vão acabar se dando bem, de certa forma, vão acostumar com a convivência um do outro, até o momento em que eles são perseguidos por um robô. E a Evelina logo percebe que esse robô é muito diferente da tecnologia que eles têm. Então, ela entende que esse robô veio do futuro, e tudo isso é comprovado quando eles encontram a versão deles do futuro, onde eles são casados. Então, assim, gente, é um livro, em alguns aspectos, diferente, porque ele usa alguns termos científicos que eu fiquei assim, gente, estou entendendo nada. Mas eu segui a vida, entendeu? A Evelina é uma pessoa muito inteligente, então ela tem algumas teorias que a gente fica só boiando, mas é uma história muito boa. A gente tem muita aventura, a gente tem romance também. Eu não diria que a gente tem muito romance, tá? Mas o romance é uma peça-chave para essa história aqui. E assim, eles vão enfrentar muita aventura e foi uma experiência de leitura muito agradável. Eu gostei muito, li muito rapidinho. Os personagens são muito interessantes. Eu adorei tanto as versões do presente quanto as versões do passado, eles acabam interagindo muito. Existe também uma crítica social bastante forte nesse livro, de maneira não exatamente explícita, mas a gente tem muitos debates sobre corrupção, sobre opressão, principalmente. Então, foi um livro que eu gostei bastante, foi uma leitura muito agradável de fazer. E, claro, eu adorei conhecer pela primeira vez um livro da Laura Regiane. Eu já escutei muitas coisas boas sobre essa autora e finalmente conheci a escrita dela e gostei bastante. Não é uma fantasia, né? Eu sei que ela tem livros de fantasia e eu quero muito ler. Esse é um livro com viagem no tempo, então eu imaginei que seria um livro de fantasia, mas não é, ele é ficção científica. Então eu tô louca pra ler outros livros dessa autora que sejam de fantasia, porque é um gênero que eu gosto mais, então acho que eu ficaria mais em casa. E a escrita dela é realmente muito fluida, é muito fácil de ser entendida, apesar de, nesse livro aqui, por eles ter um aprofundamento tecnológico, científico ali, a gente fica meio perdido em alguns termos, mas enfim. A autora também faz referências aos heróis aí, do Batman, enfim, e é muito legal. Então, foi uma leitura divertida e também, de certa forma, muito fácil, tá? Tirando essa parte de termos complicados relacionados à viagem no tempo, é muito fácil a gente entender. E a Evelina também é uma das protagonistas mais diferentes que eu já li, sabe? Ela tem um embate muito forte nesse livro aqui com a sua versão do futuro. Então é meio complicado, porque a versão do futuro é ela, só que ela nem gosta dela mesma, sabe? Então, assim, em alguns momentos é muito divertido. E é isso, eu adorei esse livro aqui. Eu acho que é uma boa opção de ficção científica nacional para quem gosta do gênero. E foi uma boa experiência para mim. Eu tô aqui muito exclusivamente para ler um trecho de Arte Inexplicável para vocês, porque eu achei assim muito hilário, tá? Muito hilário. Inclusive, vou aproveitar e vou mostrar para vocês também essa edição que é belíssima. Olha esse mapa aqui, gente. Que perfeição.
Ela é uma edição, assim, normal, brochura, tá? Não tem nada demais, entre aspas. Mas ela tem uns detalhes incríveis. Inclusive, eu ganhei, eu comprei esse livro na Bienal, e ganhei o adesivo que a Carol tava dando lá, né? O pessoal tava comprando os livros, levando pra autografar. E aí eu colei aqui agora. Gente, que lindo. Acho que agora minha edição está personalizada. Bom, tem um autógrafo que eu vou mostrar pra vocês, porque, enfim, né? Vou mostrar assim, lindíssimo esse autógrafo. E ele é uma edição bem comum, o início de capítulo é assim, não tem nada demais. Porém, eu achei as divisões de partes sensacionais, tá? Aqui, acho que a primeira parte tá por aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque tem referência da história. E eu amo quando isso acontece. Olha aqui, a parte 2. Vê se não é bonito. É preto e branco e é simples, teoricamente, mas a gente tem esses macaquinhos aqui que a gente vai entender que são muito importantes para a história. Adorei, 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 adorei. Achei essa edição lindíssima. Agora vamos para o que interessa, que é o trecho que eu achei icônico. Tenho certeza que a autora pediu para uma adolescente terminar com um namorado. Pra ela escrever essa parte. Brincadeira. Mas eu achei muito icônico. Preciso ler isso aqui pra vocês. É assim que se termina um relacionamento, hein? Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Aqui, contextualizando, né? A nossa protagonista, ela foi enganada pelo cara que ela tava ficando. E aí ela vai terminar com ele. E ela diz bem assim: essa é a última vez que a gente se fala. Atendi seca. Ouvi o espanto do outro lado da linha e a voz de Tiago ao fundo, com o esperançoso. É ela? Meu peito apertou. Não abre a boca, não quero ouvir a sua voz. Avisa o Thiago que tô chegando no metrô. Para de me ligar e de me mandar mensagem. Para de encher a porra do meu saco. Eu tenho certeza que seus motivos para olhar na minha cara e mentir antes de enfiar a língua dentro da minha boca vão ser ótimos, mas não quero saber. Não vai mudar nada. Eu ainda tô sentindo os efeitos do antipsicótico que vocês me fizeram acreditar que precisava tomar. Tô passando mal há um mês, me sentindo um lixo por ter vergonha de falar do meu problema para vocês. Gastei um dinheiro que não tinha com consulta, terapia e teria gastado com remédio se não achasse no posto. Então não quero te ver, te ouvir, te ler. Só quero que você morra. Isso porque você não é ninguém para mim. A minha raiva do Thiago tá muito pior. Vou trocar de celular e bloquear o e-mail de vocês. E se alguém da sua corja aparecer na minha casa, eu vou morar na rua. Só esqueçam que eu existo. Não vou dizer que vocês morreram pra mim, porque se fosse o caso, eu ia sentir saudades. Vão pro inferno. Gente, a Diana tava babadeira, tá? Aqui, enfim. Era só isso, gente. Eu achei um término de relacionamento mais icônico da literatura. É isso. Agora eu vou voltar para leitura e em breve, porque eu tô lendo esse livro muito rápido, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Leitura de Árvore Inexplicável, finalizadíssima. Vim aqui conversar com vocês sobre essa fantasia volume único nacional que eu gostei bastante. Contexto, sinopse dessa história. Nós conhecemos aqui a Diana, uma jovem universitária que está quase se formando na faculdade de História. Ela trabalha ali numa escola também e mora extremamente longe do trabalho e da faculdade, então ela enfrenta transporte público o dia inteiro e vive cansada, coitada. Ela tem uma rotina extremamente corrida, só que ela guarda um segredo. Desde a infância, ela consegue enxergar certas ocorrências, é assim que ela denomina, que é basicamente uma névoa translúcida e colorida, por isso a gente tem esse efeito no nome árvore inexplicável, né? Porque é mais ou menos essa cor dessa névoa que ela vê. Essa névoa surge sempre perto de teias de aranha, em árvores centenárias. Só que ela não comenta isso com quase ninguém, porque ela tem medo de que todo mundo ache ela meio maluca. Então ela guarda esse segredo para ela mesma. Só que um dia na faculdade, ela percebe que o irmão do melhor amigo dela também consegue enxergar esse fenômeno. Então ela fala assim: olha, oportunidade que eu tenho para entender o que, que eu vejo, né? Eu acho que eu não sou maluca, a pessoa vê também. Ela então, né, acaba pegando carona com o melhor amigo dela e puxa assunto com o irmão.
E o cara fala assim: "Olha, não, deve ter sido efeito da luz, eu não vi nada não". E ela fica assim: "Nossa, que isso, gente, que absurdo, como que ele não viu? Ele tá mentindo, ou será que eu tô doida mesmo?". Mas enfim, ela fica nessa dúvida e ela começa a investigar sobre esses fenômenos, e aí é uma parte, né, é um mistério, um segredo que a família do melhor amigo dela guarda, e ela acaba se metendo em algumas confusões extremamente perigosas, até ela corre risco de vida. E aí muitas coisas acontecem, ela acaba brigando com esse melhor amigo, enfim. A gente tem muito drama nesse livro aqui, a gente também tem algumas migalhinhas de romance. E a parte mais interessante que eu achei é o sistema de magia, porque ele é bem simples, ele é explicado de uma forma bem simplificada pra gente, mas tem todo um mistério por trás que a gente não entende, que ficou misterioso mesmo, né, pra gente não entender. São fatos que nem a ciência vai explicar. Então, é um sistema de magia que muito poderia acontecer mesmo na vida real, no mundo que a gente vive. Então, é um livro que eu achei muito diferente nessa parte, sabe? De mostrar pra gente que magia é possível de acontecer no mundo que a gente vive, porque toda a ambientação desse livro aqui acontece na nossa atualidade, inclusive grande parte da história acontece durante a pandemia de Covid-19. Ele também trata de temas muito atuais, como política pública, a situação das universidades, também sobre questões ambientais, desmatamento, etc. É um livro extremamente atual, contemporâneo, então ele é muito interessante por causa disso. E assim, é uma história bem rápida de ler, bem fluida, eu consegui ler esse livro numa velocidade até boa. Então, é uma fantasia que eu gostei bastante, uma fantasia das mais atuais que eu li e mais realista, entre aspas. Então, foi uma experiência de leitura maravilhosa. Eu sei que a Carol Chovato, ela tem outros livros, que inclusive já foi lançado até lá fora, enfim, eu tenho vontade agora de conhecer outros livros da Carol, porque eu achei as histórias dela uma fantasia, né, então uma história de ficção, mas que trabalha muito com questões realistas que estão aí à nossa volta, então foi uma fantasia muito legal. Não é só uma farofa, tá? Tem temáticas importantes sendo trabalhadas aqui, então eu gostei bastante. E assim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!